Peraí. Boa. Bom, estamos gravando. Boa noite, pessoal. Vamos embora para ter nossa aula aqui. Essa aula é muito importante para a gente. Com uma pessoa muito boa, que a gente está muito feliz que ela aceitou o convite. Muito obrigado, Henrique. Vou abrir a palavra para você se apresentar e a palavra está com você. Bom, eu quero primeiro agradecer o convite da Ação Popular Revolucionária e na pessoa do Lucas, na pessoa do Daniel. Eu sou Henrique, coordenador nacional do Centro de Memória Trabalhista. Sou formado em Direito, tenho pós-graduação em Sociologia e estou aqui fazendo essa aula que eu não costumo fazer aula online. Eu gosto de sentir o cheiro do povo, eu gosto do contato do povo, mas em virtude das pessoas que me convidaram e da importância, eu aceitei dar essa aula. Eu preciso agradecer aqui, especialmente também a Amanda e o Robson, que tem um grupo de estudos sobre o povo brasileiro, toda quinta-feira, e hoje cancelaram a aula em virtude do curso aqui, né? Então, agradeço a gentileza deles, gentileza deles, né? Bom, povo brasileiro, eu não posso, por dever de ofício, e aí eu quero fazer uma pergunta. É para começar já, Lucas? Pode ser, quando você quiser. Eu não posso, por dever de ofício, por ser do Centro de Memória Trabalhista, começar essa aula sem fazer algumas saudações especiais. Evidentemente que nós temos que começar a salvar os precursores do positivismo brasileiro. Quero saudar Júlio de Castilho, Borges de Medeiros, grandes precursores do Partido Republicano Rio-Grandense. Mas quero saudar Getúlio Vargas, José Vecchio, Jango, Alberto Pasqualini, Luiz Carlos Prestes, Eusébio Rocha. Quero saudar Leonel Brizola, Neuza Brizola, Matheus Schmitz, Carlos Araújo, Trajano Ribeiro, Carlos Lupe, Bocaiúva Cunha, Cibiles Viana, Harry Brust, Brandão Monteiro, Manuel Dias, Danilo Groff, Ney Ortiz. Não tenho como deixar de saudar os pretos e pretas trabalhistas, Alceu de Deus Colares e de Aleda Salgado, Carlos Alberto Caó, Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzalez, Rosalda Paim. Quero saudar as mulheres trabalhistas na pessoa da Alicia Pérez, Miguelina Vecchio, Mila Caldura, Yara Vargas, Terezinha Zerbini, Carme Sinira. Quero saudar os precursores da teoria da dependência, Teutônio dos Santos, Vânia Bambiro. Quero saudar intelectuais do porte de Edmundo Muniz, Muniz Bandeira, Santiago Dantas. Quero saudar Josué de Castro, Betinho, Francisco Julião, Alexina Crespo. Quero saudar a resistência trabalhista, Benedito Cerqueira, Doutel de Andrade, José Maria Rabelo, Getúlio Dias, Sérgio Magalhães, Abilon Neves. Quero saudar os filhos de Bom Jesus, Baja da Silveira, Roberto da Silveira e seu filho Jorge Roberto da Silveira. Quero saudar o querido Maranhão na pessoa de Neiva Moreira, Jackson Lago. Quero saudar o grande educador Anísio Teixeira. Quero saudar o índio Mário Juruna, quero saudar o amazonense Jefferson Pérez, quero saudar o preto, o índio, o branco, quero saudar o povo brasileiro, quero saudar o trabalhismo brasileiro. E por que eu digo isso? Porque esse povo representa a fina flor do nosso trabalhismo, a fina flor do povo brasileiro. E que é o povo brasileiro? Que país é esse abençoado por Deus, rico por natureza, como diz a música? Vários intelectuais, vários pensadores tentaram responder essa pergunta. Que Brasil é esse? Posso começar com o paulista Caio Prado Júnior, que dizia que o povo tem a sua evolução em certo sentido, a qual não se dá pelos pormenores da história, mas fundamentalmente, ao analisarmos o conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais da história, num longo período de tempo, a ocupação do território brasileiro não se faz em nome da construção de uma nova sociedade com interesses próprios nacionais,
mas sim para o alcance de interesses da metrópole de fora. O pernambucano Gilberto Freire analisa em Casa Grande Senzala uma parcela do Brasil apenas rural, não consegue ver a dimensão do Brasil nas grandes metrópoles. É uma das teses da sua obra que a mestiçagem das raças criou uma sociedade original, através do contato de culturas e mestiça dessas raças, o que não quer dizer que esta formação se tenha dado de maneira pacífica, pois Freire destaca a violência da escravidão. E aí a gente pode destacar Sérgio Buarque de Holanda, que fala do homem cordial, do homem gentil, mas que com a evolução do tempo esse homem vai perdendo a sua cordialidade e a sua gentileza. Nesse sentido, dentro dos grandes autores, sociólogos, antropólogos, quem melhor decifrou o Brasil? Quem melhor leu a alma do povo brasileiro? Sem dúvida nenhuma, é o saudoso Darcy Ribeiro, a qual eu quero saudar. Ele demora 30 anos para elaborar uma tese chamada O Brasil, que é o povo brasileiro. Através de vários estudos, vários outros livros, ele tenta responder quem é o povo brasileiro e por que o Brasil não deu certo. Alguém aí sabe me dizer por que o Brasil não deu certo? Pelo menos duas pessoas. Eu acho que o Lucas pode aí ajudar a mediar. Quem pode me responder por que o Brasil não deu certo? Pode erguer a mão e falar. Alguém se arrisca? Olha, podem erguer a mão aí, mas eu vou chutar que é por causa das nossas elites. Por causa das nossas elites. Mais alguém? Podem ligar o microfone aí, gente. Tem gente levantando a mão aí. Opa, tudo bem? Não pode ser por causa das nossas elites, né? Não existe outra explicação, porque, como disse o Ciro em algumas vezes, se o chão é bom, se o povo é bom, se esse céu iluminado pelo Cruzeiro do Sul é tão bonito como a gente pode ver, né? Tudo aqui tem condições para dar certo, só pode ser pelas nossas elites, não tem outra razão. E pelo imperialismo, né? Com certeza. Bom, companheiros, eu acho que nós estamos no caminho certo. É por causa das elites, mas é por causa de uma saga chamada Brasil. O que é o brasileiro? O brasileiro de hoje é produto de 3 etnias que formam gradativamente, perdendo a sua identidade cultural. Nós não somos índios, não somos negros e não somos brancos. Sentencia Darcy Ribeiro que surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português, com índios civícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Ora, para compreender a tipografia que forma o Brasil, nós primeiro precisamos compreender outros conceitos, outras formulações. E o primeiro conceito que eu trago aqui para vocês é o seguinte, e é uma pergunta um pouco difícil que a humanidade não consegue responder. Vou brincar aqui, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, o homem ou a espiritualidade? Alguém sabe me responder? Quem nasceu primeiro, o homem ou a espiritualidade? Por que eu digo isso? Porque a espiritualidade, a questão da fé, ela está diretamente marcada na saga Brasil. Por quê? Porque o homem é um ser histórico. E como ser histórico, ele tem a consciência da sua ancestralidade. E ele busca, através da sua ancestralidade, a resposta, o enigma, o que vem depois da morte. Isso é uma das grandes teses que a humanidade debate. Isso é uma das grandes perguntas que a humanidade tenta responder. Desde as grandes religiões antigas, egípcias, o homem busca saber o que vem depois da morte. Por quê? Porque o homem é um ser finito. Ele se acaba. E aí? Tamanho essa consciência da sua ancestralidade e da sua finitude, qual o sentido? Qual o mistério? Esta é uma questão fundamental. Por isso que a espiritualidade nasce com o homem. São siamesas da mesma semente.
porque não há homem sem espiritualidade, e não há espiritualidade sem homem. Ah, mas professor Henrique, mas e os ateus? Os ateus têm uma fé inabalável de que Deus não existe. É inabalável a fé do ateu que Deus não existe. Mas qual é a resposta para depois da transcendência, depois da sua morte? Qual o resultado depois da sua morte? E por que eu digo isso? Porque a fé e a espiritualidade do homem, elas são siamesas. Mas a religião, e aí não importa se é católico, espírita, protestante, ela é a institucionalização da fé. E a Saga Brasil, ela está diretamente ligada à institucionalização da fé, que até os dias de hoje serve como amortecedor catequizante da ordem social brasileira. E aí, muito antes da gente... a primeira matriz brasileira, por exemplo, a matriz tupi, que é a matriz indígena, uma das suas principais características é colocar o índio como um ser espiritual. O índio via Deus em tudo. O índio via Deus na planta. O índio via Deus na terra. O índio via Deus na pesca. Era um ser altamente espiritualizado. Deus Maíra. Essa era a fé dos índios brasileiros. Mas outras características importantes do índio brasileiro é que, diferente, né, das civilizações maia, astecas, né, e incas, nós não tivemos um tempo de maturação suficiente para criar uma civilização. Nós éramos divididos profundamente em tribos, e o índio brasileiro era altamente territorialista. E brigavam entre as tribos. Você tinha diferenças culturais profundas entre as tribos indígenas, línguas diferentes, e não existia unidade. Então, um dos fatores que condenaram o índio brasileiro na colonização do Brasil era essa alta divisão. Mas há uma beleza muito intrínseca no índio brasileiro. O índio brasileiro era perfeccionista, se dedicava profundamente a cada ofício, a cada arte, a cada movimento. E era um ser altamente espiritualizado. Era uma etnia, eram várias etnias indígenas no Brasil, sem unidade. Entretanto, a segunda matriz que forma o povo brasileiro é a matriz portuguesa. Ora, Portugal. Primeiro país do mundo, primeiro a se constituir país do mundo. Portugal é construído como o Brasil, como qualquer outra nação no mundo. É uma colcha de retalhos de outros povos. Ele tem a influência dos celtas, a influência dos fenícios, a influência arábica, a influência judaica. Mas, acima de tudo, Portugal tem a influência católica, que se constituía como um Estado. Portugal só existe porque o Papa reconheceu Portugal como um Estado. E depois vai reconhecer a Espanha. Por isso, Portugal tem a sua espiritualidade ligada diretamente às causas da Igreja Católica, às causas da Santa Fé. Era uma espécie de cruzada no mundo, os defensores da divindade no mundo. E Portugal, como matriz, segunda matriz a ocupar o território brasileiro, vem com uma missão, acima de tudo, de converter os nativos à fé católica. E a terceira matriz brasileira não é menos espiritual, não é menos religiosa, que são os africanos. Quantas religiões tem na África? Quantos deuses, quanta fé tem na África? A África também, que é um berço cultural da humanidade, diz na antropologia que a humanidade nasce na África. A África trouxe para o Brasil, além da cultura, além da culinária, mas também trouxe a metalurgia, trouxe a sua espiritualidade. Esses três encontros de civilizações tão diferentes, tão distantes, vêm para o Brasil, vêm para a ilha de Veracruz, para a terra de Santa Cruz, vem para o Brasil. Evidentemente, cada um com a sua cultura, cada um com a sua fé, cada um com o seu drama. Esse choque civilizatório, desse encontro entre o índio, o europeu representado pelo português e o africano, eles entram em choque civilizacional aqui no Brasil. E esse choque é um choque que apresenta algumas características muito importantes, que é
a luta biótica, que é a luta ecológica, que é a luta étnica, que é a luta psicocultural e é a luta econômica. Ora, a gente muitas das vezes se assusta com o massacre da Segunda Guerra Mundial com os judeus. 6 milhões de judeus foram mortos pelo Holocausto. De fato foram mortos pelo Holocausto. A gente se espanta com dezenas de milhões de russos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Agora, vivenciamos a guerra da Ucrânia, o massacre da Palestina. Nenhum massacre foi maior do que o massacre indígena no Brasil. A guerra biótica veio para trazer as doenças a um povo que não era protegido. E morreu aos milhões das doenças dos europeus. A guerra ecológica veio para devastar numa concepção de acúmulo na nascente capitalista a ecologia. A guerra ética veio para quebrar as estruturas culturais, a fé dos índios. E a guerra cultural se agrega à guerra étnica e à guerra econômica. 2 princípios norteiam a colonização do Brasil. O primeiro princípio é o princípio da fé, da cruzada. E o segundo princípio, o princípio do capitalismo. Temos que analisar a Europa no começo do processo capitalista, que era a busca do acúmulo, a busca do lucro. E esses 2 destinos, esses 2 princípios selam o destino do povo brasileiro. Por que selam o destino do povo brasileiro? Porque esses 2 princípios só tinha como resultado apenas um objetivo: escravizar, sobrepujar, impor, né, através da força de uma civilização muito mais avançada, que era a portuguesa, em cima dos indígenas para obter lucro ou para obter fiéis à fé católica. Isso tudo é de tamanha violência, de tamanha brutalidade, que aos poucos vai quebrando a cultura, vai quebrando a fé indígena. Há relatos no livro Povo Brasileiro de dezenas e dezenas de milhares de índios que morrem de depressão. Porque o Deus Maíra, a fé na natureza, a espiritualidade do índio se depara com a brutalidade europeia. E o índio prefere morrer. O índio prefere acabar com a tua vida a ser escravo daquele povo bárbaro. Ora, o processo era civilizatório. Ora, qual era o processo da colonização brasileira? Não tinha nada de civilizado. Não tinha nada de altruísmo. Não tinha nada de nobreza. Era apenas escravizar. Seja na fé católica, seja para obter lucros. Evidentemente que essa quebra ética, não existe nada mais forte do que a etnia, do que as raízes culturais, do que a ancestralidade de um povo. Mas a tamanho da brutalidade vai quebrando. De repente, ao longo da história, um índio não é mais índio, o negro não é mais negro, mas o branco também não é mais o branco europeu. Por quê? Porque no Brasil há uma mistura, há uma miscigenação profunda desses povos que aqui se encontram. E como se deu esse processo de miscigenação, de mistura dos povos? Através de um conceito chamado cunhadismo. O que é o cunhadismo? Ora. Há uma tradição antiga, né, dos indígenas, que oferecia uma moça indígena a um europeu. Era uma espécie de agrado, ou a troca de uma ferramenta, porque a gente vivia a agricultura elementar, né, arcaica ainda. A partir do momento que o branco pegava essa índia, ele fazia parte da família indígena. E fazendo parte dessa família indígena, ele tinha o poder de mando aos seus cunhados. Era uma forma de escravização. Havia portugueses que tinham mais de 50 mulheres, que as tribos davam, e faziam filho atrás de filho.
cada mulher indígena paria 10, 12 filhos, e todos sendo escravizados pelo cunhado. Depois, quando vieram os africanos do Brasil, normalmente eles traziam uma mulher para o senhorzinho poder procriar. O problema é que esse filho do índio, ele já não tinha mais as raízes culturais que o ligava etnicamente à sua ancestralidade, ao seu povo. Assim como o africano não tinha mais ancestralidade étnica que o ligava às suas raízes africanas. Ele não era índio, ele não era africano, mas também não era europeu, porque a Casa Grande o recusava, não o aceitava, não o via como um igual. Quem é esse que não é índio, que não é negro africano e que não é europeu? Ninguém. Nasce do choque civilizacional entre o índio, que não teve a maturidade suficiente com o tempo para criar civilização, que se dividia entre tribos e tinham diferenças linguísticas culturais, com uma sociedade avançada na época como portuguesa, mas que também, quando chega no Brasil, vai perdendo as suas características europeias pelo novo Éden, pelo novo paraíso, com o negro africano, que era colocado no Brasil e automaticamente dividido, o pai no Rio Grande do Sul, o filho no Norte e a mulher no Nordeste. Todas essas misturas de uma brutalidade voraz, de perda étnica, de perda de culturas, de perda de ancestralidade, forma a ninguém-dade brasileira. Esta ninguém-dade é chamada de Brasil. Portanto, quem é o povo brasileiro? Quem somos nós, esse país abençoado por Deus e rico por natureza? Somos a ninguém-dade conceituada por Darcy Ribeiro. Por que a ninguém-dade? Porque nós não temos lá a ancestralidade que nos liga a este passado desconstruído pela violência, pelo processo colonial. Mas o processo colonial que também derrota os brancos europeus, que perdem as suas características, que perdem parte da sua cultura. Evidentemente que ninguém perde 100% da sua ancestralidade, ninguém perde 100% das suas raízes. O povo brasileiro, ele é lavado, ele é construído com sangue índio, com sangue negro e com sangue português. Esta é a estrutura que forma o brasileiro, que nenhum outro intelectual, nenhum outro sociólogo chegou a este resultado, a esta conclusão. Porque sempre coloca os portugueses, os europeus, né, como a classe mais vitoriosa que teve no processo colonial. De fato, eles são vitoriosos, mas uma vitória de pirro, porque perdem as suas características antepassadas, perdem a sua ancestralidade. De repente, esta ninguém-dade forma uma nova etnia, forma uma nova humanidade, forma um novo povo, com vícios profundos. Mas esta nova humanidade é chamada de Brasil. Essa nova humanidade é chamada de ninguém-dade. Ora, uma ninguém-dade que pode ser vista pelo lado ruim, pode ser vista pelo lado perverso da Constituição brasileira. De fato, ela muitas das vezes é ruim, de fato, muitas vezes ela é perversa, de fato, ela muitas das vezes desigual. Mas, entretanto, porém, contudo, esta ninguém-dade constrói uma das maiores nações do mundo, uma das maiores inteligências do mundo. Entretanto, a saga do Brasil, ela tem as suas continuidades. Por quê? Porque nós não somos um povo pacífico constituído apenas na pacificação e no convencimento. A história da construção da ninguém-dade, a história da constituição, da formulação do povo brasileiro, ela é lavada em sangue. Ela é lavada em massacre. Ela é lavada em quebras étnicas profundas. Ela é lavada da maneira mais atroz que a humanidade pode ver. Esta guerra de
de encontros culturais, né, forma o povo brasileiro na sua unidade. Entretanto, os portugueses, africanos, indígenas, na constituição da sua ninguém-dade, na sua desconstrução étnica, tem os seus grandes enfrentamentos, tem os seus grandes massacres, tem os seus grandes percalços. Muitas das vezes a gente atribui a luta de classes apenas às questões econômicas, apenas caráter de revoluções industriais. Marx e Darcy Ribeiro tinham um profundo respeito por Marx, mas tinha divergências profundas com o marxismo. Porque Marx ele projeta a grande revolução, a luta de classe, numa Europa que passava pela Revolução Industrial, seja a Inglaterra, seja a França, seja a Alemanha. A revolução de fato vai acontecer na Rússia. Um país semi-feudal. A colonização do Brasil, ela tem caráter, evidentemente, capitalistas econômicos, porque não precisávamos gerar lucros para metrópoles. Era evidente que a exportação do pau-brasil, a escravização dos índios, isso aqui, evidentemente era uma questão capitalista de mercado que precisava gerar lucro para Portugal. Mas, evidentemente, também era uma questão de fé. A luta de classe, diferente do que muitos conjecturam, ela se dá a partir do momento da colonização do Brasil. Por quê? Porque Portugal, ao vir quebrar a etnia indígena e depois a africana, ela quer estabelecer a escravização dessas etnias índias e africanas, sendo um patronato, né, que se sobrepõe a essas duas etnias. Mas mais do que isso, a luta de classe também é cultural, que é a cultura de quem manda e de quem obedece, e étnica. Então, a partir do momento que vem a colonização no Brasil, se estabelece a luta de classe no Brasil. Mesmo não tendo conceituação de classe no Brasil. Porque a desculturalização étnica é um processo de luta de classe de um povo mais avançado, que eram os portugueses, contra os índios e depois contra os negros. E é importante que o conceito que se diz a respeito e a expressão dos conflitos entre as diferentes classes sociais portadoras de interesses completamente antagônicos e inconciliáveis entre si. Ora, os índios não eram uma classe social no Brasil? Não estou dizendo do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista étnico, mesmo com as suas bifurcações étnicas. Mas era uma classe, eram os primeiros habitantes dessa terra. Portugal não é uma outra civilização, uma outra etnia. Os africanos não eram também? Tais lutas são travadas não só no campo econômico, como também nos campos políticos e ideológicos. Ora, a questão da guerra espiritual, da cruzada portuguesa contra Deus Maíra, contra as religiões africanas, não é um conflito de caráter religioso, de fé, de espiritualidade? O conceito ganhou corpo nos escritos de Karl Marx e Engels, mas continua sendo desenvolvido pelo pensamento marxista, sendo uma ideia-chave para compreender a história e a dinâmica das sociedades modernas. Ora, desde que o mundo é mundo, companheiros e companheiras, existe a luta de classes. Antes da conceituação marxista, havia luta de classes nas antigas civilizações. Ou a civilização egípcia, uma das civilizações mais antigas do mundo, não tinha luta de classe através da escravização. Desde que o homem é homem, existe a questão de um homem escravizar um outro homem para o seu benefício. O conceito de luta de classe foi usado assim no plural, para abarcar multiplicidade de forma que podemos tomar esses conflitos. A sua aplicação mais pertinente, contanto, continua se dando no âmbito dos conflitos de interesse entre aqueles que produzem a riqueza e os que se apropriam dela. Os índios não queriam produzir riqueza, eles não tinham a concepção do acúmulo. Os portugueses tinham. Há uma imposição cultural sobre os índios brasileiros para que fosse a mão de obra escrava para os acúmulos portugueses. No entanto, a sociedade que se surgia desse conflito e a forma de conduzir esse processo formaram um longo e rico campo de debate
dentro do marxismo. Ora, ora, ora. Darcy Ribeiro, em Um Povo Brasileiro, trata, né, essa questão da luta de classe em outras obras do Darcy Ribeiro, por exemplo, na questão educacional, que nós vamos falar mais para frente. Mas há um detalhe que Darcy Ribeiro coloca de forma muito peculiar, que é a sua concepção de povos. O que Darcy Ribeiro entendia sobre povos? Ele dá pelo menos 5 definições sobre povos e as suas diferenças. Eu vou trazer 3 aqui para vocês, para a gente compreender um pouco o processo de colonização no Brasil em comparação ao processo de colonização americana. Primeiro, você tem um processo de povos, os povos testemunhos, que não tem correlação com o Brasil nem com os Estados Unidos. Mas são povos oriundos de altas civilizações, digo aqui os astecas, os maias, os incas, que vivem o drama da sua dualidade enquanto concepção de povo. No México, a colonização não consegue quebrar a etnia dos índios mexicanos. Eles, apesar da brutalidade e que os índios mexicanos foram vencidos também, mas eles conservaram o seu patrimônio étnico. Há uma dualidade de povo no México, entre os europeus, que se fizeram mexicano, e entre os índios, conservando parte das suas culturas, mas se misturando ao mesmo tempo. Mas há um patrimônio cultural, um patrimônio ético resguardado no México. E a Revolução Mexicana, anos depois, vai dividir profundamente esse patrimônio guardado dos índios mexicanos. Entretanto, porém, contudo, há os povos transplantados. Ora, Darcy Ribeiro brinca. Se você quiser fazer uma nova Inglaterra, basta pegar meia dúzia de escoceses, dar um bom uísque para eles e um charuto, que eles formam uma Inglaterra em qualquer lugar do mundo. É o caso da colonização americana. Por quê? Porque ali não há uma questão de miscigenação. Era apenas fugitivos da Revolução Protestante da Inglaterra querendo conquistar um pedaço para fugir dessa perseguição. O índio, para eles, era apenas uma paisagem, embora matassem muitos índios. Mas, no começo, os princípios da colonização nos Estados Unidos eram uma colonização de povos transplantados, de uma nova Inglaterra, da reforma protestante. E aí depois eu vou contar uma historinha sobre isso para vocês. E aí tem os povos novos. O que são os povos novos? É o caso do brasileiro. Novo por quê? Porque não é mais índio, porque não é mais africano, porque mais não é europeu. É a nova Roma. É um povo que se mistura etnicamente para criar uma nova civilização. Essa diferença é crucial para a gente colocar sobre o que é o barroco e o que é o gótico. Os americanos como os góticos, da sua formulação de Estado, dos princípios americanos. É importante ressaltar que os Estados Unidos é o imperialismo. Nós, trabalhistas, somos o anti-imperialismo no Brasil. Nenhum líder foi mais anti-imperialista do que Leonel Brizola, que atingiu mais diretamente o imperialismo, afrontando o imperialismo do que Leonel Brizola. Inclusive, muito mais do que Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um político que jogava o jogo político. Ora no cravo, ora na ferradura. Negociava com os americanos, negociava com os europeus, e não era uma política que afrontava diretamente. Embora o seu suicídio, que daqui um mês e pouco se completará 70 anos, o suicídio de Vargas é levado pelo imperialismo americano. Porque eles até toleraram que a gente construísse a Companhia Siderúrgica Nacional. Eles engoliram a Companhia Vale do Rio Doce. Direito trabalhista, a fundação do verdadeiro New Day não foi nos Estados Unidos com Roosevelt, foi no Brasil com Getúlio Vargas. Mas petróleo não.
Jamais. Quando o Getúlio começa a criar a Petrobras, o Roberto Marinho da época, Assis Chateaubriand, fez uma campanha difamatória pesada contra Getúlio Vargas. Chamava o Getúlio de corrupto, de nazista, de tudo quanto era coisa. A perseguição que o Lula recebeu dos meios de comunicação é 10% do que Getúlio recebeu. O Getúlio manda um emissário a conversar com Assis Chateaubriand e perguntar: pô, Assis, qual que é o seu problema com o Dr. Getúlio Vargas? Por que tamanha violência, tamanha brutalidade, tamanha perseguição contra o Getúlio Vargas? Pasmem, companheiros e companheiras. A resposta de Assis Chateaubriand, que tem um papel importante na história do Brasil, da cultura, das artes, ele disse simplesmente o seguinte, abre aspas, basta o Dr. Getúlio Vargas abrir mão da Petrobras, que amanhã mesmo eu demito Carlos Lacerda e ofereço toda a comunicação dos diários associados para o Dr. Getúlio Vargas. Fecha aspas. Ora, perguntei no começo da nossa conversa por que o Brasil não deu certo. As elites é parte da resposta. Então Getúlio é levado ao suicídio por causa da Petrobras. Mas o mais anti-imperialista é Brizola, que desapropria empresas americanas, que faz a campanha da legalidade, que era um projeto americano derrubar Jango, que é exilado e deposto, e que depois a CIA tenta matar várias vezes. Então, voltando aqui, há dentro dos Estados Unidos, na sua formulação, o princípio protestante, que muitas das vezes a gente critica, né, os valores e princípios americanos. De fato, são princípios muitas das vezes egoístas, imperialistas, mas que ajuda a explicar diferenças cruciais para a nossa colonização. Se eu perguntar para vocês aqui, eu estou aqui num grupo de ação popular revolucionária, quero que 3 pessoas me respondam de bate-pronto. Qual é o maior revolucionário da história da humanidade? Quem pode me responder? E aí o Lucas pode ir aqui intermediar. Levanta a mão, 3 pessoas para me responder. Qual é o maior revolucionário da história da humanidade? E aí, quem gente? ousa a responder? Ninguém? Alguém levantou a mão aí? Deixa eu ver. E aí, pessoal? Valendo uma passagem para Paris, para assistir às Olimpíadas de Paris. Quem é o maior revolucionário da humanidade? Essa pergunta é difícil também, hein? Não, não é difícil. Pois bem, companheiros, já que ninguém respondeu, ninguém vai ganhar passagem para ir a Paris assistir às Olimpíadas. Toda revolução ela é baseada em quê? Em ideias. Perfeito? Não há revolução sem você popularizar as ideias. É preciso popularizar as ideias. E para fazer uma revolução, você precisa de massificação dessa ideia. Porque senão você vai fazer revolução na tua casa, no teu quarto. No máximo que tu vai conseguir é no teu bairro. Por incrível que pareça, o pai de todas as revoluções da humanidade não era um revolucionário. Era um empreendedor. Sabe como é que ele chama? Se vocês pararem para pensar, é uma teoria que eu defendo. Não está em livro. Chama-se Gutenberg. Alguém sabe me explicar por que Gutenberg é o maior revolucionário do mundo?
porque criou a impressão que faz as ideias se multiplicarem. Imaginem vocês que na Reforma Protestante eles traduziam cada Bíblia na mão, uma por uma, em vários idiomas. Quanto tempo demoraria a Reforma Protestante para chegar às massas, para chegar ao questionamento do grande público? Décadas, séculos. Através de Gutenberg, a Bíblia foi traduzida para vários idiomas e ganhou massificação. Portanto, eu defendo essa tese, que se vocês pararem para pensar, o maior revolucionário do mundo não é um revolucionário, porque não tinha uma ideia revolucionária transformadora, mas tinha um empreendimento de fazer as ideias fluírem. E aí, com a Reforma Protestante, os Estados Unidos criam seus valores. Primeiro, toda a família americana ensinava os seus filhos a lerem desde criança, porque eram obrigados a ler a Bíblia. Ora, e o que tem a ver isso com a colonização brasileira? Tudo. O nosso processo, além de ser um povo novo, de destruição étnica das matrizes formadoras do nosso povo, ela era uma colonização que não se preocupava com a formulação de uma nova nação, de um novo país, né? Com nada disso. Nos Estados Unidos, a primeira coisa que a criança aprendia era ler, consequentemente escrever. Você cria uma geração de letrados na base americana. Mas mais do que isso, olha o que a ética protestante traz para a formulação dos Estados Unidos. A valorização do trabalho, como também outras doutrinas, a exemplo da predestinação calvinista, afirmando que o bom êxito econômico seria um indício da bênção de Deus. Ora, o conceito de que o êxito econômico vai trazer a bênção de Deus. Por quê? Porque no catolicismo, antes da Reforma Protestante, o catolicismo desprezava o êxito econômico das bases populares. Porque, companheiros, pensar é perigoso. Questionar é perigoso. Se desenvolver é perigoso. O que favoreceu os seus fiéis a buscarem esse sucesso material para mostrarem que estavam agraciados por Deus. Como também influenciou de forma densa a concepção de uma superioridade moral aos outros povos. Pergunto, essa superioridade moral que vem da colonização americana com o protestantismo, ela é contemporânea? Ora, quem são os xerifes do mundo? Quem são os apóstolos da democracia dos valores americanos? Você cria a colonização dos Estados Unidos, ela já nasce sobre a concepção de uma superioridade moral, baseado na Reforma Protestante. Ora. Isso tudo cria as grandes diferenças com o Barroco. Por quê? Porque o Barroco era o vagabundo, o indigente, a ninguém-dade. Na formulação de uma nação, de um país, de um povo, de um lado, nos góticos, você tem a concepção da superioridade moral, numa sociedade sendo constituída já letrada, numa sociedade transplantada sem perder a sua ancestralidade étnica, cultural, como a sociedade destruída etnicamente, culturalmente e economicamente. Ora. O problema é que o Brasil virou um criadouro de gente.
E essa ninguém-dade sofre um processo sociocultural violentíssimo, aonde a força da quebra ética, a força de valores impostos e desconstruídos forma o brasileiro. E esse Brasil reage. Eu poderia citar aqui diversas reações indígenas, dos negros, dos brancos. Vou citar algumas, de que a Constituição do Brasil não foi pacificada, como, por exemplo, Palmares, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, como, por exemplo, Canudos, como, por exemplo, a Revolução de 30, que lá na frente nós vamos falar, a Contra-Revolução de 32, o golpe de 64, todas elas movimentos violentos de imposição da luta de classe. Entretanto, Darcy coloca que a formulação do Brasil, ela obedece uma pirâmide onde a gente tem a classe dominante, a classe média e a classe subalternas e a ralé. Essa pirâmide, ela é válida até os dias atuais. Porque se você... As palavras de Darcy Ribeiro, nossa tipologia das classes sociais vê na cúpula dos corpos conflitantes, mas mutuamente complementares. Complementares porque todos perdem as suas ancestralidades e vão criando um novo povo. O patronato, cujo poder vem da riqueza, através da exploração econômica, e o patriciado, cujo mando decorre do desempenho de cargos, tal como o general, o deputado, o bispo e o líder sindical e tantíssimos outros. Naturalmente que cada patrício enriquecido quer ser o patrão, cada patrão agora quer ser o mandatário. Ora, é aquela famosa frase, eu quero crescer para pisar nos que estão embaixo. Afinal, eu tenho que crescer nessa pirâmide, nesses 4 níveis de pirâmide. Ora, no topo da pirâmide estão as classes dominantes, patronato, os proprietários das empresas, os donos do capital. Aqui, hoje, nós podemos colocar os banqueiros, alinhados à oligarquia, onde está concentrado o sistema político. O sistema político brasileiro não é o topo da pirâmide. Se engana em achar que o topo da pirâmide é a representação política. Ora, por que eu vou querer ser um deputado, um senador, se quem manda neles, se eu mando neles e não preciso aparecer? Faça uma pergunta e desafio alguém a responder. Quantas donas de casas compõem o Congresso Nacional? Alguém sabe me responder? Quantos operários de fábrica compõem o Congresso Nacional? Quantos lavradores compõem o Congresso Nacional? Vamos mudar a pergunta. Quantos banqueiros compõem o Congresso Nacional? Quantos donos do meio de produção compõem o Congresso Nacional? Alguém já imaginou Roberto Marinho senador da República? Alguém já imaginou o dono do Itaú, do Bradesco, senadores, deputados? O dito Deus Mercado, que tem nome, sobrenome e CPF, são candidatos a alguma coisa? Não precisam. Mas a dona de casa, o operário, o lavrador, precisam, mas não são. Porque na pirâmide sociocultural do Brasil, os donos do poder, que é o topo da pirâmide, donos, realmente
do dinheiro, donos realmente dos meios de produção, têm os seus representantes que são parte da classe média. Qual que é o problema da classe média no Brasil? Advogados, empresários, dentistas. Ela não se enxerga como classe trabalhadora. Você é um trabalhador? Não, eu sou um advogado. Mas você não é um trabalhador? Não, eu sou um engenheiro. Mas você não é? Não, eu sou um médico. Ora, eles não vendem a força de trabalho deles. Entretanto, esta classe média, que não se enxerga como classe trabalhadora, elas são donas de um patrimônio que elas se orgulham muito, que é o dito conhecimento. Investem em escola, frequentam teatros, frequentam cinemas, consomem livros. Por quê? Porque elas sofrem profundamente da superioridade moral da classe média americana. Elas querem ter essa superioridade moral. E a superioridade moral está na cultura, está no conhecimento. E aí eu pergunto para vocês, e o Darcy explica isso. Quando o filho da classe média estuda em escola particular, faz aula de inglês, frequenta teatro, cinema, livraria, e o filho do trabalhador não tem esse acesso, existe uma luta de classe na questão educacional brasileira? Porque a classe mais abastada da classe média brasileira tem acesso para gerar os campeões, a talvez a dita meritocracia. A meritocracia que não parte da igualdade, que não parte de um jogo igualitário. É muito fácil, companheiros e companheiras. A meritocracia, isso é um problema que vem desde a colonização do Brasil, quando você pode estudar 12 horas por dia com cursinho, sem se preocupar em pagar aluguel, pagar a luz, em comer. Afinal de contas, a empregada traz o lanchinho de tarde com um suquinho de laranja. Afinal de contas, se eu estou estressado, eu pego o meu carrinho e vou para o teatro, vou para o cinema. Estou estressado, eu vou para a praia. Ora, nada mais representa a luta de classe do que o sistema educacional brasileiro, dessa dita classe média. Mas há um outro problema, que se você pegar a terceira classe da pirâmide social brasileira, que são os operários, muitas das vezes sindicalizados, ou sindicalistas, classes subalternas, que a gente coloca como classe subalterna, ela tem o complexo de ser a classe média amanhã, não tem consciência de classe. Ela trabalha, para chegar à classe média, para ter a superioridade moral que a classe média acha que tem. Para ser os opressores de amanhã. Há um problema dentro da pirâmide social que o Darcy coloca, um problema de reconhecimento de classe. E aí nós temos a ralé, que aí é a base da pirâmide. Que esses são os que não tem direito algum, o que não tem identidade. Agora, dentro dessa concepção que se coloca Darcy Ribeiro, a classe média brasileira, a classe subalterna brasileira e a ralé brasileira, eles fazem todos parte da ninguém-dade. Todos eles fazem parte da ninguém-dade, mas não se enxerga como tal. Ora. Nós podemos ler Gessé de Souza, por exemplo, que faz um belíssimo estudo sobre esses complexos das classes sociais do Brasil. E aí eu quero colocar aqui, começar a responder a pergunta: por que o Brasil não deu certo? Qual que é o problema das elites brasileiras? Porque há de convir, companheiros, que existe elite em todo lugar do mundo.
A elite americana, ela é uma elite que zela por alguns interesses americanos. A China tem a sua elite dirigente, a elite, que é a elite do Partido Comunista Chinês. Nos processos revolucionários, existem as elites revolucionárias que pensam, que conduzem. Mas Darcy coloca que nós temos uma das elites mais opulentes, antissociais e conservadoras do mundo. Por que Darcy Ribeiro coloca isso? Quais são os critérios que Darcy Ribeiro diz que nós temos uma das piores elites do mundo? Eu quero pontuar alguns dados aqui para vocês. Nós tivemos 388 anos de escravidão no Brasil. Até hoje, as elites brasileiras são escravocratas. Carregamos o conceito do escravismo até hoje. Pega a última reforma da CLT, a última reforma trabalhista que teve no Brasil. Colocaram na cabeça, na catequese de uma ordem social sagrada e imutável, que você, ser empreendedor, trabalhando 12 horas por dia, sem direito a férias, 13º, assistência de saúde, previdência, você é empreendedor. Isso é escravização. Você é um escravo. Apenas um escravo. Não, eu não tenho patrão. Eu faço meu horário. Ah, você faz esse horário do quê? Das 7 da manhã às 7 da noite sem direito ao almoço? Parabéns para você. Você é um escravo. Olha o absurdo que agora eles não querem direitos para não perder o livre-arbítrio que eles não têm. Então, nossas elites, ela tem uma concepção até hoje escravocrata. O sonho deles era abolir a Lei Áurea no Brasil. Esse é o grande sonho da elite brasileira. Mas tem um problema maior. A elite brasileira não é pátria. Ora, nós perdemos a nossa ancestralidade europeia. Mas não temos ancestralidade indígena nem africana. Somos ninguém. Entretanto, eu não tenho compromisso com este país. O que vale são outros interesses. E muitas das vezes a subalternidade aos interesses de fora, porque eu sofro um complexo de não ser o europeu tradicional, clássico. Não tive a loteria de nascer na América do Norte. Mas defendo esses interesses. Por quê? Porque eu não sou pátrio. Não tenho compromisso com esse paizinho de merda. Desculpa o palavreado. Dessa gente suburbana, dessa gentinha. Escravocrata, não pátria. Entretanto, profundamente violenta. A violência no Brasil está intrínseca desde a sua formação. Há o massacre indígena, há o massacre da senzala. Ora, a Constituição da República do Brasil se deu uma reação à assinatura da Lei Áurea. E aí temos vários exemplos que, quando os interesses dessa elite são contrariados, eles dão um golpe. O golpe de 64 é contra as elites. É contra o povo brasileiro, é uma reação das elites às reformas de base. O suicídio de Vargas, que levou Vargas, é uma reação das elites à contra-revolução de 32. O golpe que deram em Dilma foram uma reação violenta contra os interesses nacionais por causa do pré-sal. Bolsonaro quase deu um golpe de Estado, porque viu seus interesses contrários, que não eram os interesses nacionais. Batia continência a bandeira americana. Altamente violenta. A nossa elite é atrasada, subordinada às elites internacionais. Ora.
Basta tocar o hino francês, basta tocar o hino inglês, basta tocar o hino americano, estou batendo continência, estou seguindo seus princípios. Viva a ordem protestante, viva a moral superior americana. Quais são a moral brasileira? Qual é a ancestralidade brasileira? Não se reconhecem. E aí tem uma coisa que inclusive, existem infiltrações dentro do nosso campo. A elite brasileira é hipócrita, falsa moralista. Era uma elite de rapina, era uma elite de roubo, é uma elite suguiçunga. Mas vai todo domingo na igreja, ou no culto, ou na igreja católica, com a esposa, os filhos, mas é corrupta, hipócrita. É o cara que vai, eu sou contra o aborto, isso é um crime o aborto. Não estou entrando aqui no mérito, mas quando a secretária engravida dele, é a primeira a buscar uma clínica para abortar, porque não pode nascer o filho da secretária. Hipócrita, a elite brasileira. E ela é profundamente dependente do Estado. Através de financiamento, através de rapinagem. Ora, o lucro dos bancos no Brasil não é através dos juros que eles pegam pagos pelo Estado? Então, se você pegar, porque uma das razões que o Brasil não deu certo é de fato por causa das suas leis. Mas por quê? Porque ela é escravocrata, porque ela não pátria, porque ela é violenta, porque ela é atrasada e subordinada às elites internacionais, porque ela é falso moralista e porque é uma elite de rapina. Essa é a concepção da elite brasileira. Essas são as razões por que nós combatemos as elites brasileiras. Ora. Entretanto, porém, contudo, as elites brasileiras, elas têm um grande aliado. Lembra que eu comecei falando sobre a questão da espiritualidade e da fé? Quem mantém essa ordem social com uma elite de rapina como nossa sob controle? Quem contém as mentes e a alma do povo brasileiro no cabresto? A fé. Institucionalizada em religiões. Por quê? Porque a ordem social brasileira, ela é sagrada, ela é imutável. Há aqui um exemplo que eu vou dar muito claro para vocês. Eu já saí faz algum tempo da escola. Evidentemente, os anos que eu estudei não são os anos da galera hoje. Para mim existia de primeira a quarta série, depois de quinta a oitava série, depois o colegial e depois a faculdade. Mas, nesta ordem, quando a gente entra no ensino fundamental, aos 6 anos, até o 9º ano, a gente vive uma catequese profunda. Quando eu estudava, a cartilha que eu aprendi a ler e escrever era Caminho Suave. Não sei se alguém aqui já foi alfabetizado com a cartilha Caminho Suave. É muito interessante, não por conta da professora que fez a cartilha Caminho Suave, mas na capa da cartilha existia o pai aí no jornal e a mãe de avental com uma bandeja servindo café. Na minha cartilha, que eu aprendi a ler e escrever, não existia negro. Não existia índio. Eu fui alfabetizado e catequizado numa ordem social machista, racista. Ou não? As novas gerações já estão conseguindo mudar isso. Eu aprendi, infelizmente, eu digo isso, e hoje todo mundo passa por um processo evolutivo. Até uma pessoa que trabalhava na minha casa, eu sou filho da classe média brasileira. Até uma empregada negra em casa.
Eu aprendi que homem brincava de carrinho e mulher brincava de boneca. Acabou. Eu tenho irmãs. Eu aprendi que não se discutia com padre, que não se discutia a ordem clérica. E olha que minha família, em alguns aspectos, era muito avançada. Em alguns aspectos era avançada. Mas a gente sai do 9º ano, vai para o ensino médio, a gente acha que a gente vai se libertar, né? Beleza, agora eu vou, com 15 anos, eu vou me libertar. Continua a catequese. Quando você está com 16 anos, você tem que estudar para o vestibular. Porque quando eu chegar na faculdade, eu vou ser livre, eu vou ser dono do meu nariz. Beleza, passei no vestibular, dentro da meritocracia da classe média brasileira. Chego na faculdade, no 2º ano já tem que começar a procurar estágio. Porque senão eu não sou um vencedor, eu não sou um campeão. Eu tenho que ter estágio. Fiz estágio, estudei, passei no estágio. Beleza, agora eu consegui. Agora eu cheguei ao céu. Se é aprovado no estágio, você está no 1º degrau da empresa para subir. Você passa 15 degraus. Não é livre. Vem a aposentadoria normalmente miséria. Não paga nenhum plano de saúde, não paga os remédios. Fica frio, meu irmão. O paraíso está depois que você morrer. Esta ordem social sagrada, imutável, anti-revolucionária. Ora. Os Estados Unidos, quando derrotaram a União Soviética na Guerra Fria, em 89, houve uma grande reunião entre democratas e republicanos para traçarem um novo século americano. Porque o fantasma do comunismo já não assombrava mais eles. Mas, devido à Guerra Fria na Europa, era preciso cuidar da América Latina. E aí, uma das questões que eles formularam para reforçar a América Latina como quintal foi o reforço de pastores protestantes para a ordem social no Brasil. A proliferação de igrejas evangélicas, e eu aqui não estou discutindo denominação, companheiros, nas periferias brasileiras é assustadora da década de 80 para cá. Por que isso? Por que os sindicatos, as associações de moradores perderam espaço para essas igrejas? Porque a ordem social tem que ser mantida, companheiros. E ela segue a moral da superioridade americana. É óbvio que o plano do novo século americano ele não para por aí. Veio a guerra contra o terrorismo, veio depois a questão da corrupção com as suas revoluções coloridas, agora é a guerra contra a Ásia, e aí Rússia, China. Esse é o novo século americano. Portanto, a questão da fé, ela é até hoje catequizante no Brasil, ela é até hoje alienante no Brasil. Por quê? Porque precisamos manter a ordem que a elite colocou no Brasil, que é uma ordem subordinada não aos interesses pátrios. E aí, você tem as escolas particulares dos filhos da classe média e as escolas periféricas, filhos dos trabalhadores, que são completamente distantes, díspares. E aí não dá para não fazer uma homenagem agora a Chico Buarque de Holanda. O que é o filho da ralé? Quem identifica o filho da ralé? Nisso que diz Chico Buarque. Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome e não tinha nem nome para lhe dar.
Como fui levando, não sei explicar. Fui ensinar, levando, e ele me levando. Fui ensinar, ele levando e eu levando. E na sua meninice, de um dia me deixar, que chega lá. Olha aí, olha meu guri. O meu guri de Chico Buarque de Holanda é a cara do ensino da ralé brasileira. Que rouba, que dá um agrado para a mãe, que luta. Eu quero aqui fazer um parênteses, eu gosto muito de história, e um dos grandes contadores de história do Brasil é, sem dúvida nenhuma, Ariano Suassuna. Olha a mentalidade da classe média brasileira e olha a concepção que ele traz em O Alto da Compadecida. Ariano Suassuna, quando ganhou as eleições para compor a Academia Brasileira de Letras, ele foi convidado por um jantar de uma família de classe média no Rio de Janeiro. Evidentemente, muitos convidados, né? Aquela polpa toda, Ariano Suassuna, membro da Academia Brasileira de Letras, todos sentaram à mesa. E a anfitriã da recepção chega para o Ariano Suassuna e pergunta para ele: Ariano, você já foi à Disney? Ariano pergunta: eu não, eu nunca saí do Brasil, não conheço a Disney. Inclusive, eu ganhei um prêmio em Portugal, e o primeiro-ministro de Portugal, Mário Soares, falou, né, me ligou, me dizendo que Portugal se sentia muito honrado em me agraciar com este prêmio, né? E eu falei ao primeiro-ministro de Portugal, que eu nunca saí do Brasil. Ele falou, olha, se um dia eu saísse do Brasil, eu iria a Portugal, porque fala português, e eu sou um amante da língua portuguesa. O Mário Soares falou para ele, a gente fala aqui mais ou menos português, né? Não igual a vocês e tal. Mas voltando aqui, a dona da casa ficou indignada. Como um intelectual, um membro da Academia Brasileira de Letras, não foi à Disney? Ora. Aí ela disse, eu já fui 10 vezes à Disney. Essa mentalidade da classe média brasileira. A sua superioridade moral, muitas das vezes, é ir à Disney. Entretanto, Ariano Suassuna tem um clássico que expressa de forma magistral essa sociedade brasileira. Quem aqui assistiu ou leu O Alto da Compadecida? Acho que todo mundo, pelo menos o filme já viu. O livro, digo que o livro é muito melhor do que o filme. Embora o filme seja magistral. Vai sair O Alto da Compadecida 2 agora. Ora. Qual é a representação mais brasileira do que João Grilo e Chicó? Há estudos sociológicos sobre esses personagens, João Grilo e Chicó. Por quê? João Grilo e Chicó são filhos da ninguémdade. Qual é a origem de João Grilo ou Chicó? Que tem o clérigo, o padre, o bispo, na ordem social sagrada em O Alto da Compadecida. E tem o coronel. E malandramente, muitas das vezes, eles mentem, tem aquele gingado para sobreviver, para comer. Veja O Alto da Compadecida. E aí, por que Darcy Ribeiro diz que o problema da educação no Brasil, né, é um dos maiores problemas do Brasil? Por quê? O Brasil não deu certo devido às suas elites. É fato, é parte da resposta. Mas não deu certo porque nós temos uma das educações mais desonestas do mundo. Porque é uma educação que segue uma ordem social imutável, sagrada. O povo brasileiro de Darcy Ribeiro, ele traz a saga brasileira nas suas desconstruções éticas, no encontro desses mundos diferentes.
no choque violento dessa construção da ninguém-idade, mas se perpetua através de uma educação sagrada, catequizante e desonesta. E aí o Darcy coloca que o Brasil é um milagre. Por que o Brasil é um milagre? Porque de frente a esta saga que o constrói, é um partido que mantém a sua unidade. Ele classifica o Brasil de 5 grandes Brasis. O Brasil crioulo, o Brasil caboclo, o Brasil sertanejo, o Brasil caipira, o Brasil sulino. Ora, quanta sabedoria, quanta riqueza esses 5 Brasis nos traz. Os sulinos, o caipira, o sertanejo, o caboclo, o crioulo, todos frutos da ninguém-idade, todos sincréticos. O Brasil é o país mais sincrético no mundo, onde as religiões aqui, até a elevação da extrema-direita no Brasil, sempre se conviveram na pacificação. Quantos rituais africanos o catolicismo adotou? Quantos rituais africanos, né, existem no Brasil e que são muitas das vezes discriminados por nossas elites? Quem propaga contra os rituais africanos, a não ser as nossas elites ignorantes, que não sabem que são frutos da África? Porque no coração de cada brasileiro bate um coração africano, como bate um coração indígena, como bate um coração europeu. Esses 5 Brasis que se encontram, mantendo as suas culturas regionais e mantendo a sua riqueza. E aí eu quero terminar aqui essa aula dizendo o seguinte: aonde que nós nos encontramos tudo isso, nós trabalhistas, nós revolucionários? Nós dividimos o trabalhismo em algumas partes, em 7 partes. O trabalhismo, ele nasce revolucionário com a Revolução de 30, que entende definitivamente a luta de classe. Não há força política que compreende e estabelece lado da luta de classe do que a Revolução de 30. O primeiro ministério que Getúlio Vargas cria é o Ministério do Trabalho, emprego. Por quê? Porque a partir desse momento o trabalhismo tem parte na luta de classe e é a parte da ninguém-idade. A ninguém-idade, pela primeira vez na sua história, ela está representada num governo revolucionário, num governo que toma o poder para dar lugar a essa ninguém-idade. Essa ninguém-idade vai se institucionalizar na segunda eixo do trabalhismo em 1945, através da fundação do PTB. É através do PTB de 1945, fundado por José Weck, por isso que eu saldo os grandes trabalhistas da história no começo desse curso. Essa ninguém-idade, a partir do momento da fundação do PTB, tem um partido político para chamar de seu, tem um partido político para se integrar, para formular, para defender as suas grandes causas. Quais são as causas do PTB? É as causas do não índio, é as causas do não negro, é as causas do não europeu, é o partido na ninguém-idade. Entretanto, em 1961, o trabalhismo parte para a sua 3ª etapa, que é a etapa da legalidade, através da campanha de legalidade de Leonel Brizola, que diz que o vice-presidente tem que assumir, porque Jango representa essa ninguém-idade, porque Jango representa a modernização do Brasil colono, de uma elite podre, de uma elite antipátrica, de uma elite violenta, que vem desde o período colonial. E aí vem o 4º período, que é o período das reformas de base, que era o período, que era a continuidade da Revolução de 30. O trabalhismo sofre o golpe, a ninguém-idade sofre o golpe. E quem dá esse golpe? Uma elite civil e militar que tenta tirar todos os direitos desse não índio, não negro e não europeu da ninguém-idade. O trabalhismo se divide. Parte vai para a prisão, parte vai para a luta armada, parte vai para a resistência parlamentar e parte para o exílio. Nós nos encontramos em 79 em Lisboa, em terras não brasileiras, mas parte de uma matriz que forma o povo brasileiro, que é a matriz portuguesa, que não é a matriz que depois se desetnizou aqui no Brasil, mas nos encontramos em 79. E para que nos encontramos em 79? Para trazer os princípios que norteavam a história dessa ninguém-idade, a história do trabalhismo, que é a defesa da criança, a defesa do trabalhador, da mulher, do negro, do índio, do meio ambiente, a defesa da soberania nacional. E a gente chega hoje
ao trabalhismo moderno com o Plano Nacional de Desenvolvimento. Quem que tem o melhor projeto nacional de desenvolvimento no mundo hoje, se não a China, se não o Irã, se não a Rússia, países que não aderem à moral protestante americana da colonização gótica, que são países que não se colocam de joelho, que são países autônomos, que é a parte da desgraça da elite brasileira. Darcy Ribeiro termina, o povo brasileiro termina sua vida de estudos da antropologia, de codificar o que é o brasileiro, o que é esse país que não deu certo, mas tem tudo para dar certo, dizendo o seguinte: eu fracassei em salvar o índio, fracassei em salvar a Universidade Sacrificada, fracassei na educação, mas não queria estar do lado daqueles que me venceram. Hoje, nós somos partes desse fracasso do Darcy. Entretanto, nós continuamos a luta. Nós continuamos hoje enxergando que o trabalhismo é o caminho para a emancipação do povo brasileiro. E por que é o caminho? Porque nós precisamos conhecer o Brasil de verdade. Não o Brasil da USP, não o Brasil da Universidade Federal, de universidades que não conseguem enxergar, né, a verdadeira formação do povo brasileiro, as suas peculiaridades, né, a história de massacre, a história de violência. Mas mesmo assim, nós somos a 9ª economia do mundo, nós somos o país que produz petróleo nas camadas mais profundas da humanidade, nós somos um país de cultura riquíssima, nós somos campeões de só na agricultura. Ninguém tem a melhor agricultura do que o Brasil, ninguém tem a melhor inteligência do que o Brasil. Por quê? Porque nós somos a nova Roma, uma nova humanidade, uma nova gente, uma gente que se desconstruiu, é verdade, mas que soube se reinventar, que soube se colocar no mundo como uma nação que o mundo inveja, mas que precisa se enxergar, precisa se encontrar, seja na luta de classe, seja rompendo a catequização de uma ordem social imutável e que não imutável e sagrada. Por que é importante este grupo do PDT? Porque tem no seu nome revolução. Revolução. Nós precisamos revolucionar as nossas vidas, o nosso entendimento do Brasil, para revolucionar a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Muito obrigado a todos aí pelo espaço. Muito bom, muito bom. Só tô aqui no WhatsApp só ouvindo elogios aqui seus. Muito bom mesmo. Gente, vamos abrir espaço agora para perguntas. Levantem a mão quem quiser fazer, ou mandem no chat e a gente reproduz, tá? Mas eu queria começar. Mas levantem aí que eu abro espaço. Mas só para começar. Eu acho, Henrique, que existe uma confusão no Brasil quando a gente vai falar de racismo. O Darcy, ele tinha, pelo que eu percebo, uma visão positiva sobre a mestiçagem, né? Sem negar, claro, a brutalidade da formação social brasileira, você mesmo disse, citou o cunhadismo, enfim. Mas as conclusões quanto a essa visão positiva sobre a mestiçagem, por parte do Darcy e de alguns intelectuais, né, intelectuais que hoje reivindicam o Darcy, são diferentes na minha visão. Eu vou citar um nome de um ex-pedetista do qual eu tenho respeito, nada contra, mas nesse ponto eu discordo, que é o Mangabeira Unger. Ele diz que tamanha é a mestiçagem brasileira que ele é contra a cota racial, por exemplo, e não pensa a centralidade da questão racial brasileira no Brasil. O Darcy, eu entendo que não, e ele diz isso citando o Darcy Ribeiro. Pelo que eu entendo, por exemplo, no povo brasileiro, ele dedica um capítulo inteiro para falar de relação de raça e classe, sabe? E reivindica a Revolução Cubana como exemplo de superação do racismo, né? Essa interpretação de Darcy Ribeiro é correta? Bom, nós temos dentro do campo trabalhista 2 gigantes da intelectualidade. Um que é Darcy Ribeiro e outro Abdias Nascimento. Darcy cunha o termo socialismo moreno. Por que ele cunha o socialismo moreno? Por causa da miscigenação. O Abdias era contra esse termo. Porque o Abdias defendia de que os negros africanos mantinham a sua ancestralidade
e etnia, mesmo com todo esse processo que veio de destruição e violência na colonização brasileira. E aí, você sabe qual dos dois está certo? Os dois. Porque, de fato, você tem porções de africanos que não perderam totalmente a sua ancestralidade e a questão étnica. Mas a grande maioria perdeu. A grande maioria perdeu. Então, Darcy Ribeiro debatia muito isso com Abdias Nascimento. Mas eu vou chegar à tua resposta. Só quis colocar aqui esse exemplo, porque isso é uma discussão antiga. Muito antiga. A questão da miscigenação por Darcy é uma questão altamente positiva. Por quê? Porque é daí que nasce o novo povo. É daí que nasce a nova Roma. É daí que nasce a ninguém-dade do povo brasileiro. Porque se a gente mantivesse o nosso patrimônio das matrizes intactos, nós não seríamos um povo novo, não teria a ninguém-dade no Brasil. Nós teríamos a separação do Brasil de brancos, índios e negros. Aqui se misturou tudo. Então, essa questão, o Darcy tem razão na questão da miscigenação, numa questão positiva, porque desta mistura, dessas culturas, né, dessas experiências mundo afora, forma o povo brasileiro. A questão do racismo. Evidentemente que o racismo no Brasil não é só contra o negro, embora seja maior contra o negro, mas também contra a morenidade. A questão da cota no Brasil, e é importante a gente também definir algumas coisas. A Europa, ela resolveu já parte desse problema do racismo, mas ela agora está com o problema da imigração. Porque a Europa, como nações mais avançadas e até mais velhas do que o Brasil, elas tentaram resolver primeiro a luta de classe para depois entrar nessas pautas. O Brasil nem a luta de classe resolveu. Se você pegar, por exemplo, o querido Antônio Neto, companheiro nosso, ele coloca isso. Eu não sou contra essa questão da pauta racial, essa coisa, mas nós temos que resolver primeiro a pauta de classe no Brasil. Por quê? Porque a luta de classe ela é mais emergencial, que une branco, negro e índio, do que essas pautas hoje mais, vamos colocar, raciais. Mas eu sou a favor da questão de cotas no Brasil, porque você tem uma dívida histórica, e aí é o seguinte, qual é a definição de negro ou moreno no Brasil? É um critério definido por branco? Biologicamente, se a gente colocar em termos biológicos, o nosso DNA não é um DNA, vamos colocar assim, categórico de uma etnia. Ele é misturado. Entretanto, a elite branca, que influencia a classe média brasileira, que é produtora dos campeões, e que muitas das vezes é a morena, elas são racistas. Quer ver um dos termos mais racistas que eu já escutei hoje? Aeroporto não é rodoviário. Se você pegar qualquer índice, por exemplo, de violência no Brasil, ou de estupro mesmo, que o querido Arthur Lira, né, colocou, a maioria das crianças violentadas no Brasil são negras. Por que os presídios no Brasil são negros? Qual é a quantidade de negros que a gente tem no Congresso Nacional? Qual é o banqueiro negro que a gente tem no Brasil? Mangabeira Uer tá errado, companheiro, sou mais Darcy. Boa, perfeito, concordo. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, levantem a mão ou mandem no chat, senão a gente passa para a nossa finalização. Né? Aqui não tem ninguém de mão levantada. Ah, não tem sim. Marcos, pode falar. Vou mandar no chat. Opa, só um minutinho. Eu vou ficar no lugar menos barulhento. Peraí. Acho que ainda estou barulhento. Mas vamos lá. Matheus, foi uma ótima aula, tá? Se não estiverem conseguindo me ouvir, pode dizer, tá? Que eu tô com fone aqui na rua, mas eu queria muito fazer, né, uma pergunta, uma participação, porque a aula foi profunda demais. Eu queria, assim, teve o projeto do Darcy, a gente falou muito de Darcy aqui, né? E
o projeto do CIEP, né, obviamente ele foi abandonado, e fazia parte da construção desse povo brasileiro, até como forma de ajudar não só as crianças do nosso Brasil, mas também os pais dessas crianças, para que nós pudéssemos, esse trabalhador que é o pai, pudesse literalmente trabalhar, né? Pudesse dar o sustento para casa enquanto o seu filho, sua filha estivesse sendo formado, né? Pelo Estado, para que futuramente tivesse não mais do que um trabalhador, mas que tivesse a ele todas as chances econômicas para ele escolher o que ele quisesse ser, no seu caso. Eu estou fazendo um resumo muito chulo aqui de todo o projeto que é o CIEP. Hoje em dia, eu estive debatendo, hoje em dia não, mas ultimamente estive debatendo com alguns colegas, né, e até da nosso campo político, não sei se o Matheus consegue trazer da Seara, de que, por exemplo, o projeto do CIEP ele também estaria atrasado, né, ou melhor, desculpa, defasado, no sentido de que não haveria mais a necessidade de deixar mais as nossas crianças hoje tanto tempo na escola, porque a criança em si própria não ficaria mais tempo na escola, ela não ficaria muito mais tempo assim, em um local, né? Essa linha meio que carne e pedra do Richard Sennett, né? Ele tem uma outra relação hoje com o ambiente, embora, no meu ver, né, o projeto da CID segue atual. Ele segue sendo necessário tanto para formar o nosso futuro Brasil, como também para manter o nosso Brasil atual, sobretudo, só que ele só pode ser feito, obviamente, com o financiamento, né, do Estado, e isso não acontece com uma tributação regressiva. Queria saber se o Matisse tem um pensamento sobre isso, se ainda assim é um pensamento, vamos dizer assim, já que parece que está chegando até ao nosso lado, aqui da esquerda, o trabalhismo, esse pensamento, aparentemente, se isso é uma realidade, se isso também é uma espécie, você vê isso como uma ameaça até do campo, vamos dizer assim, da alma do conservadorismo brasileiro, das nossas elites, né, em despriorizar o CIEP, se há de ser reformulado para o projeto do Darcy. Eu sei que você não falou tanto sobre o projeto do CIEP, mas eu queria trazer um pouco desse lado filosófico da coisa, talvez. Tá? Você que é um dos grandes entendedores do trabalhismo e do projeto de Brasil, que nessa revolução inacabada de 1900. Né? Obrigado, Matisse, é sempre um prazer, tá, ouvir a sua voz e ouvir seus ensinamentos aí. Bom, um abraço, meu querido. Bom, vou dar uma notícia. O ano que vem a gente comemora 40 anos do CIEP, o Centro de Memória Trabalhista, no qual eu apenas estou lá ajudando, está fazendo uma cartilha especial em comemoração aos 40 anos do CIEP. Eu estou no partido faz 30 anos. Eu pareço ser novinho, mas eu já estou quase colocando, já estou ficando velhinho também, né? E eu acho, e aqui nós estamos entre companheiros e companheiras, né? A gente faz uma discussão do CIEP muito rasa, desconhecendo de fato o que é o CIEP. Primeiro que o CIEP nasce da concepção de Anísio Teixeira da Escola Nova. O CIEP não é apenas uma escola de tempo integral. Quando Darcy Ribeiro fala de uma ordem social sagrada e imutável, ele pega essa concepção que ele escreve do povo brasileiro para dentro do CIEP. Uma das principais ações do CIEP no Rio de Janeiro foi a mudança curricular do ensino. Muito baseado no que Paulo Freire pregava. As pessoas não sabem, mas Paulo Freire foi um dos conselheiros da educação no Rio de Janeiro na gestão Brizola. E qual que era a concepção do CIEP? Era você agregar a questão pedagógica da matemática portuguesa, não na função decoreba, mas na função analítica, com a formação cultural, esportiva e de saúde. Por quê? Porque Darcy via o CIEP como uma formação completa da cidadania. Para quê? Para romper com essa velha geração catequizada para criar uma nova geração. A nova Roma de Darcy Ribeiro jamais, em hipótese nenhuma, vai dar com a atual geração. Você tem que educar as futuras gerações para se profetizar a nova Roma, porque essa geração está viciada. Está completamente viciada. Viciada de racismo,
viciada de subordinação aos interesses internacionais, viciada de machismo, viciada de malandragem, de querer ser amanhã opressor para poder oprimir. A nova Roma de Darcy, na desconstrução étnica, ela se encontra no CIEP, de criar uma nova geração. Uma geração que já vem quase pronta, devido à ancestralidade da ninguémdade. Então, quando eu falo da discussão do CIEP, eu acho, com todo respeito, companheiro, que a nossa base ela discute muito superficialmente, muito rasamente, porque o CIEP é muito mais profundo. Porque o CIEP é a concepção da nova Roma, é a concepção de uma... Agora, não se constrói a nova Roma, não se constrói uma nova civilização com fome. Ah, o CIEP é necessário? O Brasil estava no mapa da fome até o ano passado. Ainda há milhares de crianças que não fazem 3 refeições por dia. Das crianças e adolescentes do Brasil conhecem cinema, o resto não conhece. 15% conhecem teatro, o resto não conhece. As vacinas estão em dia? A saúde bucal está em dia? As meninas têm acesso a ginecologista? Os meninos têm acesso a médico? Como não é necessário o CIEP? Porque se na Europa, na Ásia, até hoje, porque o CIEP, embora seja uma concepção da Escola Nova de Anísio Teixeira, na questão pedagógica, na questão conceitual de escola de tempo integral, é na Europa e na Ásia. Eu acho que está respondida a pergunta se é necessária, não é? Boa. Perfeito. O Guilherme Campos está com a mão levantada. Boa noite a todos e todas. Eu não tenho uma pergunta, mas eu queria parabenizar o Henrique Matisse pela fala fenomenal que ele deu no GT12 do Congresso, pela defesa do socialismo no nosso partido, que, né, a gente sabe que saiu do estatuto, mas que nunca saiu do que ele realmente é. Então, não tem uma pergunta, só queria parabenizar o companheiro pela fala, que eu estava lá e foi magnífica. Obrigado, companheiro. Bom, perfeito. Se ninguém mais tiver perguntas, então a gente parte para a finalização. Eu quero muito agradecer o Henrique por ter topado, mesmo não sendo a praia dele, da aula online, né? Um segundo. Opa, perdão. Mas eu quero muito agradecer o Henrique, quero agradecer a todo mundo que veio, tá? Vou dar a palavra aqui para o Henrique se despedir, mas desde já muito obrigado, viu? O próprio Daniel não pôde estar aqui, mas ele pediu para eu falar que te agradece muito, que é muito grato por você ter vindo. Eu que agradeço, de fato, não é minha praia da aula online, não gosto, não sei da aula online, né? Mas o Daniel é uma das pessoas que eu tenho um maior carinho, ao Lucas. Agradeço ao Lucas por ser um dos maiores propagandistas do trabalho do Centro de Memória, eu acompanho. Dizer para vocês que Darcy Ribeiro, a obra O Povo Brasileiro é um clássico. E como todo clássico, não há uma definição, não há uma conceituação definitiva. Um clássico, ele sempre tem que ser relido e interpretado, porque você consegue sempre tirar algo mais. Eu sou da tese do socialismo moreno. Porque o socialismo moreno, ele é um socialismo diferente do clássico socialismo marxista, leninista, da Revolução Russa. Nós somos um país abaixo da linha do Equador. Nós temos uma geografia diferenciada. Nós temos culturas diferenciadas, nós temos um povo diferenciado. Aqui não cabe o socialismo chinês, aqui não cabe o socialismo cubano, aqui não cabe a experiência da social-democracia europeia. Aqui cabe o que esse povo
quer como socialismo. E o que é o socialismo moreno do Darcy Ribeiro? O socialismo moreno do Darcy Ribeiro é o socialismo da fartura, de um país que é campeão em alimentos, mas que passa fome, porque a gente planta soja para engordar porco alemão, para engordar porco francês, para europeu comer, enquanto criança aqui morre de fome. O socialismo moreno do Darcy Ribeiro é o socialismo da cultura, da oportunidade igual para todos. No socialismo moreno e no socialismo moreno existem classes sociais, mas que não sejam tão distantes, mas que tenham princípios de igualdade, solidariedade e fraternidade. O socialismo moreno da criança ter direito a uma escola decente, a ter direito à vacina, a não ter exploração. É o socialismo construído através da educação. A revolução começa pela educação. Darcy Ribeiro interpretou o Brasil para os brasileiros, mas é um país que tem que se fazer, que tem que se enxergar, tem que se reconhecer. Enquanto a gente achar enquanto a gente sofrer do complexo de vira-lata, a gente nunca vai construir o socialismo moreno. E o trabalhismo tem essa função. Se por um lado você tem a catequese das religiões, da ordem social sagrada, a nossa função é deseducar essa educação deformadora para educar para um socialismo de verdade. Obrigado a todos. Perfeito, gente. Boa noite para todo mundo aí. Até a próxima.